Meu irmão e minha irmã, hoje dia 18 de dezembro, segunda-feira da terceira semana do Advento. A partir de hoje, as leituras nos preparam já mais de perto, já com uma visão mais próxima do nascimento de Jesus. De fato, nós já estamos há poucos dias, praticamente há 6 dias, 7 dias, do dia de comemorarmos o nascimento de Jesus. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito ao profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos no Evangelho de hoje esta figura central de José, pai, como a igreja costuma chamar, putativo de Jesus, ou seja, um pai da carne, um pai humano de Jesus, e a promessa de Deus que se cumpre. De fato, longo todo o Antigo Testamento, nós sempre vemos isso, Deus que promete e a promessa que se cumpre. Deus que havia prometido que enviaria um Messias, aquele que salvaria o povo, que daria a sua vida para resgate do povo, a promessa de Deus se cumpre através do nascimento de Jesus. Uma promessa que se cumpre de duas maneiras. Através da linhagem, porque Deus havia prometido que seria um da linhagem de Davi. Por isso, Jesus é filho de José, porque José também é da linhagem de Davi. Porém, uma promessa que se cumpre também em como vai se chamar o filho. Vai se chamar Deus salva, vai se chamar Deus conosco. Ou seja, esta presença física de Deus que salva o seu povo. A promessa de Deus se cumpre, e se cumpre através deste homem justo. Nós vemos que o evangelista nos diz claramente, José era um homem justo. Justiça essa que era cultivada no seu coração. Por isso José é um homem da meditação, é o homem do silêncio. Tão grande era a justiça de José que era entendida como obediência, uma obediência total a Deus. O anjo lhe aparece, ele diz o que deve fazer e José cumpre aquilo que o anjo lhe disse. José cumpre tudo sem falar, em silêncio. De fato, nós não escutamos a voz de José na palavra de Deus, na Bíblia. Nós vemos a sua presença de um homem justo que age e se torna o pai putativo, o pai adotivo de Jesus. Este evangelho ainda nos fala que este exemplo de justiça de José é aquilo que permite também o dar o nome de Jesus. O anjo diz, você, José, que tem a responsabilidade de dar o nome, dê nome de Jesus, dê nome de Deus salva. Ou seja, o comportamento, a vida, a ação de José fazem com que ele tenha esta grande responsabilidade de dar o nome ao Filho de Deus. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? Este encontro que José teve com Deus, através do anjo que lhe apareceu e lhe fez esta comunicação, não foi o primeiro contato que José teve com Deus. Certamente o coração de José já era entregue ao Senhor desde sempre. Uma pessoa não se converte assim, em um estalar de dedos. As coisas não acontecem assim do dia para a noite. Ao longo do caminho é que José foi se preparando para que quando chegasse este dia decisivo, ele pudesse tomar esta decisão de aceitar este compromisso de ser o pai adotivo de Jesus. E eu, como tenho vivido a minha relação com Deus? Como tenho vivido a minha fé? Aonde está o meu coração? Como está a minha justiça diante de Deus? Será que eu tenho cedido às chantagens, a compromissos? Tenho cedido a, vamos dizer assim, presentinhos e privilégios? Será que eu sou uma pessoa íntegra, que leva a minha fé sem qualquer condicionamento? Mas não só a fé,
no meu trabalho, na minha escola, aonde quer que eu esteja, sou uma pessoa justa, que não cedo a chantagens e a favoritismos, a privilégios? Ainda, este evangelho nos fala desta obediência total de José a Deus. José que deixa de lado os seus pensamentos de querer fazer a sua própria vontade e segue o que Deus lhe manda fazer. E eu, como tem sido esta minha obediência a Deus? Ou tenho obedecido totalmente? Ou será que obedeço algumas partes daquilo que Deus me diz, algumas coisas daquilo que o evangelho me recomenda? Seguir Deus totalmente, isso é ser uma pessoa justa. Que o exemplo de José nos ajude a procurarmos essa justiça na nossa vida para sermos pessoas justas, pessoas que seguem a vontade de Deus sem qualquer prerrogativa, sempre seguir a vontade de Deus. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.